uma derrota aí pro tricolor. Que, cara, eu vi muitos tricolores falando. Se tiver tricolor aí no chat, pode me corrigir, ou depois Cadê o nos cortes Lucão? aí, quem for Apareça, ver, Lucão. pode comentar. Mas eu vi muitos tricolores entrando já antes do jogo falando que, não sei se o Fluminense vai ganhar, o Fluminense no Brasileiro não tá lá tão bem assim. Queria saber de. Eu vi alguns tricolores falando isso, tá? Cara, No meu círculo de tricolores. Calma, tô falando que todos os tricolores falaram isso. Vamos ter não, calma aí, galera. Perfeito. Eu queria saber de vocês dessa atuação do Fluminense. Eu não achei que foi tão abaixo assim, mas claro, Não. conseguiu jogar à medida do possível, mas era um dia que deu tudo certo pro Vasco, na minha opinião. O Vasco, pô, saiu vitorioso merecidamente também. Mas quero saber de vocês sobre esse jogo, atuações aí, alguns destaques. Traz aí pra gente. Diniz não estava na beira do campo, foi o seu auxiliar, Diniz estava na seleção, mas e aí? Não, o Diniz estava na seleção, não, cara. O Diniz estava suspenso, né? Estava suspenso, voltou da seleção, mas estava suspenso. Entendi você falando que o Diniz estava na seleção. Foi Mas- o Eduardo Barros, que foi o. Boa. Teve a- Mas, cara, vou falar, eu concordo com o LF, tá? Quando ele fala que não foi um jogo ruim do Fluminense. Muito pelo contrário, cara. Teve alguns momentos que o Fluminense foi até mesmo superior ao Vasco, que saiu com a vitória. Mas é isso, foi um dia que deu tudo certo pro Vasco e aconteceram algumas coisas erradas pro Fluminense, como, por exemplo, aquela bobeada do André, que a gente nunca vai imaginar que um jogador tão importante, de calibre de seleção brasileira, igual o André, vai cometer um erro igual aquele, né? Mas, enfim, a gente também não pode ficar aqui crucificando o moleque, porque, cara, erros acontecem, todo mundo erra. E aquela... Sim, Perfeito, era o que eu ia falar. Ele participou muito bem, dando um passe genial pro gol do Lima, né? Que fez que o aquele gol. passe pro Guga. É isso. Então, assim, futebol, cara. Futebol. Tem uma frase que eu já ouvi, se eu não me engano, o Arthur falou uma vez pra mim, meu mano Arthur Gazeta, que ele fez uma merda lá no trabalho dele. E aí o cara virou pra ele e falou assim, irmão, relaxa, só erra quem trabalha, mano. Se tu não estivesse fazendo nada, tu ia passar batido e nunca ia fazer nada. Só erra quem trabalha, mano. Ele errou porque ele tava ali no campo e faz parte. Mas eu queria destacar aqui também o Marcelo, cara. Porque aquele gol dele me lembrou muito o gol que ele fez contra o Flamengo na final do Carioca. Verdade. E eu acho que ele é um jogador que mostra muito sobre esse estilo de jogo do Diniz, né? Que é muito móvel. Então, ora o Marcelo funcionava como terceiro zagueiro na saída de bola, ora ele estava como lateral esquerdo de fato. E nesse lance, de novo, ele apareceu como ponta direita, um meia na direita, para pegar a bola na entrada da área e bater, fazer um golaço. Mas enfim, acabou ficando um pouco exposto pelo que o Vini falou, por conta do lance com o Rossi. O Ramon Dias soube muito bem anular o Marcelo. Mas eu não achei um jogo ruim do Fluminense, não, cara. Não achei, não. Enfim, clássico, faz parte do futebol. faz parte. Eu percebi muito ele revezando com o Alexander, como você disse. O Marcelo estava em várias partes do campo ali em alguns momentos. O Alexander às vezes vinha fazer essa lateral esquerda, como já fez diversas vezes. Mas você pega esse gol do Rossi, por exemplo. Sai num lance onde os tricolores ficaram pedindo uma falta. O Cano ficou... Todo Praxedes. O lance do Rossi. E aí o Cano fica caído, os tricolores ficam reclamando um pouco. Aí tem a primeira jogada para dentro da área. A bola volta e depois sobra pro Rossi ali sozinho e tá no mano a mano com o Marcelo. Acaba que ele dá aquela escorregada, o Rossi bagunçou ele, cruzamento e gol. Não foi uma falha assim do Marcelo nesse lance, na minha opinião. Foi uma jogada que aconteceu. O Rossi ganhou dele no mano a mano. Normal. Realmente, uma falha aconteceu naquele lance do André. Foi uma fatalidade, não diria que foi uma falha. Foi uma falta de comunicação. Faltou alguma coisa ali no lance que acabou saindo esse gol. Eu queria falar também sobre o quarto gol, que aí sim eu vejo que a defesa do Fluminense deu um pouco de mole, que o Pumita dá um balão pra dentro da área. Não, foi consciente. Não, mas eu acho que foi também. Eu também acho que foi. Não, beleza. O cara para, olha e cruza, pô. Ele vou te falar, foi na cabeça do Verratti. Deu um míssil teleguiado. Tá bom, vou reformular minha frase. O Pumita Rodrigues manda um míssil teleguiado na cabeça do Verratti. E, pô, a defesa do Fluminense dá uma dormida, o Peca aparece sozinho nas costas de todo mundo e faz o quarto gol. E o Vasco realmente aí surpreendeu nesse lance, como o diretor falou aqui no nosso ponto, que o Vasco vem treinando. O Fluminense também treina, diretor. Isso é... Todos os times treinam menos o Flamengo. Verdade. Mas, enfim, cara, eu não achei, concordo com você, Arthur, quero saber um pouco do Vini, mas eu também não acho que o Fluminense fez uma partida ruim. Queria destacar também um pouco a partida do John Kennedy, que pra mim foi o melhor do Fluminense na partida. Ele perde algumas chances ali cruciais, mas pra mim foi o melhor, foi o destaque do Fluminense, que talvez ali é um jogador que tá mudando o jeito do Fluminense de jogar aí nesse semestre
depois do meio do ano, me embolei todo. Segundo semestre. No segundo semestre, porque, pô, o Fluminense vinha naquele padrão de jogo com o Lima titular. Lima caiu muito antes da temporada, o Diniz acha um time com John Kennedy e Cano jogando no ataque juntos e tá dando muito certo, sabe? Verdade. Cara, então, a respeito do clássico em relação ao Fluminense, o Fluminense jogou bem, cara. Entendeu? O time que se provou mais uma vez extremamente qualificado, que toma um gol e empata no começo do segundo tempo, toma o segundo gol, empata novamente, entendeu? Busca forças de onde não tem, porque a saída do John Arias dá uma queda e depois a saída do Alexander. Até acabou de falar aqui o Lucão, ó. Alexander saiu, o esquema do Fluminense desmoronou. Então, tem um pouco de sentido em relação a isso. Alguns jogadores que acabaram saindo e o elenco do Fluminense não é tão qualificado a ponto de ter jogadores que na saída de outros titulares sejam tão bons quanto os titulares, né? E eu acho que foi isso que aconteceu. É complicado esse lance que o Caio tá batendo na tecla, né, a respeito da falta, né, e tal. Eu acho que é interpretativo. Se você vê um lance devagar, detalhe a detalhe, você vai achar que foi falta, mas você vendo um lance na velocidade natural, você vê que é uma disputa de bola. Teve gente que falou que foi falta, teve gente que falou que não foi falta. Klaus não deu falta no lance, então, Vasco, mas em relação aos jogadores que se destacaram, destaque completamente ao John Kennedy. Teve gente que falou que ele foi, para mim, na minha opinião, o pior da partida porque ele não aproveitou as chances que teve. Só que, cara, de verdade, só acerta quem tenta, só que foi um dia que foi um dia iluminado para ele, né? Como foi, por exemplo, o Olímpia e tal. E que ele acabou passando despercebido, só que infelizmente acabou não fazendo gol. Teve bola na trave, teve bola que passou muito perto, mas não acabou fazendo gol. Se a gente pegar os números, por exemplo, cara, você vê que o Vasco fez 4 gols, finalizou 4 vezes no gol. O Fluminense finalizou 8 vezes no gol e fez apenas 2 gols. Então, tipo, tem um pouco disso também. O Fluminense foi muito superior na posse de bola, teve 71% da 29% do Vasco. Então, tipo, em relação a número, ele foi muito superior. Só que pelo fato de ser um clássico, pelo fato de ser um jogo importante, um Vasco que está muito motivado, que está brigando para não cair, desse que está com a cabeça totalmente voltada para a Libertadores, para as semifinais da Libertadores, acho que isso pesou, entendeu? Além de o Newton Santos ter virado São Januário, já que Oeste, Norte e Leste eram da torcida do Vasco e tal. Então, tipo, tem diversos fatores que influenciaram no resultado da partida. Em relação à falha do André, cara, de verdade, acho que acontece. É o que o Arthur disse, entendeu? E ele tem créditos também, né? Exato. Só que tem um fato importante. Primeiro turno, o Fábio errou, gol do Vasco, fez o Raul, e aí empate Fluminense. Porque o erro sacramentou um resultado negativo do Fluminense. Porque no primeiro turno, mas que tenha sido empate, para mim foi um resultado muito negativo do Fluminense. Porque naquela época, o Fluminense estava no auge do auge. Estava apresentando o melhor futebol do Brasil na época do que a gente falava. E o Vasco estava só capengando o Maurício Barbieri, né? Então, tipo, mais uma vez, o Vasco Fluminense e um erro, né, de saída de bola, um erro ali de comunicação, acabam afetando o resultado. Se não tivesse sido esse erro, não sei se o Vasco poderia vir na partida, não. Está de novo à frente do resultado da partida, sim. Só que esteve à frente a partir do erro do André, né? Não, perfeito. Eu queria falar com vocês agora sobre o lance da falta, porque vendo o jogo, não sei se você é do estádio, Vini, eu vendo o jogo pela TV, no lance que acontece a falta, a falta não foi marcada, eu falei, tava vendo o jogo com meu pai, foi falta. Acho que ele vai mandar voltar. A gente interpretou isso na hora. Depois, vendo o replay, a gente vê, eu achei que não foi falta. O jogador do Vasco vai na bola e tudo mais. Só que o diretor, pode pôr aí na tela, o Cano sai com o pé machucado, os tricolores reclamam muito. Eu queria saber a opinião de vocês. Eu acho que vale a pena até colocar uma outra enquete aí no chat, se foi falta ou não foi. Porque beleza, o Cano sai com o pé machucado. O Cano sai com o pé machucado, mas eu achei que não foi falta. Eu quero saber a opinião de vocês sobre esse lance. Cara, por incrível que pareça, eu tive a mesma sensação que você, sabia? Quando eu tava vendo o jogo lá em casa e sábado tava todo mundo reunido lá vendo, né? Meu pai, meu tio, e meu tio é tricolor, né? Então a gente sempre para pra ver os jogos juntos. Aí eu tive essa mesma sensação. Quando rolou o lance na velocidade normal e tudo mais, eu falei, será? Acho que foi. E aí ficou aquela discussão, né? Foi, não foi? Aí
Eu falei, pô, acho que foi. Pô, mas os caras ficaram sacanagem. Que é essa, cara? Só que aí depois, quando mostrou o lance, fica aquela dúvida. Principalmente, cara, eu acho que esse é um erro das transmissões. Eu não sei se o erro, mas isso é uma coisa que induz ao pensamento diferente, que é mostrar imagens em câmera lenta e em diversos ângulos. Porque, por exemplo, lance que acontece muito isso é lance de carga no ombro e que tem aquela discussão se foi carga nas costas ou carga no ombro. E quando você mostra... Já soltaram a carga nas tuas costas? Nunca. Quando eu falei no meio da frase, eu me arrependi. Mas enfim, às vezes, cara, um lance de disputa, na velocidade normal, a gente fala, pô, do jogo, beleza, segue. Certeza. Mas quando mostra em câmera lenta, com 3 ângulos diferentes, numa câmera grande angular e com uma... Caralho, tu olha e fala, pô, irmão, esquece, foi uma tentativa de assassinato, pô, tá maluco. Então, cara, eu acho que às vezes acaba mais confundindo do que ajudando, sabe? E teve culhão, Klaus, né? E de verdade, tipo, até o palavreado, mas foi o que teve porque, cara, quando você é chamado no VAR, quando o árbitro é chamado no VAR, ele já vai na intenção de dar a falta, porque pra terem chamado ele é porque realmente acham que aconteceu a falta, sabe? Tipo, vendo em câmera lenta, a forma que foi e tudo mais, mesmo assim, manteve a decisão de campo, né? De que ele não deu a falta, na hora ele até manda, né, o Germantano levantar e tal, e aí subsequente... Caneta do Paulinho Paula, a bola volta, a Rossi, deixa o Marcelo de 4 no chão e gol pra chat. Achei complicado e tal, mas eu não achei um lance faltoso, de verdade. Foi limpo. Mesmo que tipo, você acabe machucando seu adversário, às vezes você machuca o adversário, mas não faz a falta, entendeu? Porque visa a bola e tal, tem várias coisas para se interpretar. Eu não achei falta, sendo bem sincero. Não achei falta. Eu achei lance de jogo, achei disputa de bola, por mais que o Paulinho Paula tenha entrado mesmo. Ele entrou firme no cano, filho. Cuidado, Paulinho, cuidado. Cuidado, Paulinho, pra tu não ficar, cara. Antes de ler aqui alguns... Cuidado com... Não faz isso, não. Não fala isso. Segue. Pô, Maurício, segue, galera. Que isso, cara, o diretor tá maluco. De ler alguns comentários, vou puxar aquela rodadinha de palpite, já que o Fluminense joga quarta e o Vasco joga quinta. Fluminense, quarta-feira, vai encarar o Cruzeiro em casa, provavelmente aqui no Maracanã, às 9h30 da noite. Eu queria saber de vocês palpitinho aí pra esse jogo. Eu acho que o Fluminense vai vir mordido aí do Clássico e vai meter um 3x0 para no Cruzeiro. Fechado contigo. 3x0 Fluminense no Cruzeiro. Pô, cara, falar? Sei não, pô. Próximo. Mas que seja uma semana depois, já é contra o Internacional. Eu acho que eles vão poupar o Arias, mas que a lesão dele não tenha sido nada demais, foi um entorse leve, né, de acordo com o departamento médico. Mas eu acho que eles vão poupar o Arias, pode ser que poupe alguns jogadores, mas tem uma semana e tal, não sei. Eu acho que a cabeça do Fluminense está toda na semifinal, e eu acho que, mais que os jogadores tenham perdido esse clássico, eu acho que vão estar 100% focados, sabe? Acho que esse é o trabalho do Diniz. Dito isso, 2-1 Fluminense. Perfeito. E ó, 12 pessoas aqui com a gente. Ah, mentira. Pô, hoje tá sensacional a live. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui. Já deixa aquele like, vai se inscrevendo. E compartilha pra vocês que sabem que não estão inscritos ainda no canal. Assim, pô, pai, se inscreve aqui no canal dos meninos. Pô, meu amigo gosta de futebol, meu amigo da escola, meu amigo da faculdade, meu amigo de trabalho. Espalhe a palavra do Esportes Arena. Ajude a gente até aquela pessoa que tu não gosta. Perfeito. Caraca, esse moleque é muito chato, não gosto dele. Pô, mas toma Esportes Arena. Às vezes ele fica maneiro e vocês viram amigos.